Você tinha um salário maior e aceitou um trabalho por um salário menor. Isso pode prejudicar você na sua carreira? Qual é a visão de recrutadores e selecionadores sobre essa situação? Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o lugar onde você vai receber tudo aquilo que você precisa para conseguir um novo emprego e principalmente para você conseguir tomar as rédeas da sua carreira. O tema do vídeo dessa semana foi um tema pedido pelo Watson Albuquerque Filho, que além de ser um espectador, um seguidor nosso, também foi um candidato num processo recente conduzido por mim. Hoje eu vou tirar as principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes sobre a seguinte situação. Você tinha um emprego ganhando X e você aceitou um outro emprego ganhando X menos 1, ou seja, ganhando menos daquilo que você tinha. Quais são as consequências e principalmente quais são as situações mais comuns nesse contexto? É verdade que para uma mudança de emprego o ponto de partida será sempre a remuneração da última experiência profissional? Depende. Para posições do mundo corporativo, sim. As empresas sempre vão levar em conta a última remuneração, o último pacote salarial que a pessoa tinha para ela fazer uma oferta de trabalho. Por que as empresas fazem isso? Para elas manterem a equidade salarial, principalmente para facilitar a gestão e manter as finanças das empresas saudáveis e também para que elas não infringam a lei. Sim, você sabia que existe uma lei? A lei da equiparação salarial. E o que diz essa lei? A equiparação salarial é uma garantia legal para que os profissionais que exercem a mesma função recebam o mesmo salário. Esse direito é definido pelo artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, alterado pela Reforma Trabalhista de 2017 e criação da Lei número 13.467. Situação número 2. Quais são os riscos de aceitar um emprego ganhando menos do que se ganhava na empresa anterior, com uma promessa de que pouco tempo serei promovido para um cargo maior do que tinha antes? Por incrível que pareça, essa é uma situação muito comum no mercado de trabalho, principalmente nas vagas corporativas. Você tinha um cargo com um salário mais alto, você aceitou um cargo menor, com um salário menor, com uma promessa de que num futuro próximo você seria promovido para um cargo superior daquele com que você tinha antes. Quais são os riscos dessa situação? A primeira e a mais óbvia e a que mais acontece é a seguinte: essa promoção demora para acontecer. Segundo ponto, também é comum, mas é menos comum do que a primeira. Essa situação passa a não acontecer. E aí existe uma grande armadilha e uma grande frustração, porque você troca um lugar onde você tinha um cargo maior, com um salário maior, por um cargo menor, por um salário menor, com uma promessa que não vai acontecer. Então, a melhor maneira de você evitar com que isso aconteça é, na hora da carta oferta, no documento, no e-mail ou na carta física, esse tipo de promoção, esse tipo de plano precisa estar descrito lá, ele precisa ser um documento com validade legal. Dessa forma, você se resguarda de que essa situação possa acontecer. Quais são os principais cenários onde isso acontece? Imagina o seguinte, imagina que você está passando por essa situação e a pessoa que te promete essa futura promoção, ela é desligada, ou eventualmente ela sai da empresa, ou muitas vezes ela pode vir a falecer. E só quem sabia desse acordo entre vocês era você e essa pessoa. Ou seja, se você não tem nenhum tipo de documento legal, se você não tem nenhum tipo de prova, de evidência de que esse acordo foi firmado, infelizmente existe uma grande chance de você não ser promovido. Pelo contrário, o risco agora é, além de você não ser promovido, você pode ser demitido. Por quê? Porque eventualmente uma outra pessoa vai assumir o cargo dessa pessoa que não está mais na empresa, e aí existe sempre aquela questão cultural de você se dar bem com o seu futuro gestor ou não. Isso pode parecer uma viagem, mas infelizmente não é, é mais comum do que a gente pensa. Terceira situação muito comum: qual é a visão de um recrutador sobre um candidato que aceita um novo trabalho ganhando menos? Quando estamos falando de recrutadores, selecionadores e empregadores, estamos falando de pessoas. Então, esse tipo de situação, esse tipo de opinião e de visão varia muito de pessoa para pessoa. O que eu consigo falar para vocês é o seguinte: na visão do candidato, quando ele aceita um downgrade salarial, que é uma palavra em inglês que quer dizer redução, diminuição de salário, geralmente ele pensa o seguinte: ele vai ter uma compensação, ou seja, eu vou ganhar menos, mas talvez eu vá ganhar outros benefícios, talvez intangíveis, e que para mim faça sentido nesse momento da minha vida e nesse momento da minha carreira.
Quais são esses benefícios intangíveis? Talvez ele vá trabalhar perto de casa, talvez ele vá trabalhar num modelo em que ele goste mais. As empresas estão mudando seus modelos de trabalho de híbrido para 100% presencial e muitas vezes a pessoa ela quer 100% remoto ou ela quer continuar no híbrido. Talvez ela não queira um cargo de liderança, ela quer simplesmente continuar fazendo aquilo que ela sempre gostou de fazer, muitas vezes sendo uma especialista. Talvez vá trabalhar num ambiente em que ela goste mais, numa cultura em que ela esteja mais capacitada ou muitas vezes uma cultura empresarial que ela prefira. Talvez até ela queira continuar trabalhando com as pessoas com que ela trabalhava anteriormente ou com pessoas que ela já sabia, como gestores, com chefes com que ela já conhece. Enfim, da parte do candidato a gente tem aí uma série de motivos que podem levar ele a aceitar um trabalho ganhando menos do que ele ganhava antes. Agora, por outro lado, como eu falei no começo dessa resposta, recrutadores, selecionadores e empregadores têm crenças e opiniões que muitas vezes são visões distorcidas dessa situação, porque talvez eles tenham aprendido em algum momento de que uma pessoa que aceita ganhar menos tem algum tipo de problema, ou talvez não seja tão competente quanto ela acha que ela é, ou que o currículo dela diz, ou muitas vezes que o LinkedIn dela aponta. Então aqui eu vou falar para vocês alguns pensamentos que eu já vi ao longo do tempo, tanto com recrutadores, colegas headhunters, quanto com empregadores, a opinião deles sobre profissionais que aceitam propostas de emprego para ganhar menos. A primeira delas é a mais óbvia. A pessoa está aceitando ou ela tem uma pretensão salarial abaixo daquela que ela tinha antes, porque ela está desesperada para conseguir um novo emprego ou está desesperada para sair da onde ela está. E aí, querendo ou não, o recrutador e o selecionador, ele começa a se questionar do porquê que essa pessoa quer sair. Será que ela tem problemas de comportamento com o gestor? Será talvez que ela fez alguma coisa errada? Será que ela tem a competência que ela diz que ela tem? Você percebe que a partir de uma decisão, o recrutador e o selecionador começam a criar um monte de hipóteses que muitas vezes não são verdades, mas que podem atrapalhar você a conseguir o seu emprego, pode atrapalhar você a avançar no processo seletivo que você está participando. Segundo ponto que vem coladinho nesse é o seguinte: se a pessoa tem um salário X e ela quer ganhar X menos Y, talvez ela não seja competente, talvez ela não tenha uma performance alta, talvez ela não seja outstanding. Outstanding é uma palavra em inglês que quer dizer fora da curva, quer dizer alguém que tem uma performance muito alta, alguém que se destaca frente às outras pessoas. E por fim, talvez o profissional estava com o salário inflado no último emprego e ele está tentando se readequar à realidade. Por quê? Porque ele sabe que se ele continuasse com o salário que ele estava antes, ele basicamente tinha chegado no topo e ele não conseguiria avançar. Como eu falei, na maioria das vezes isso são crenças, são preconceitos que recrutadores, selecionadores e empregadores têm, baseados muitas vezes nas histórias profissionais de candidatos e de processos seletivos passados que eles acham que são verdades absolutas. E como eu sempre digo, o papel de um recrutador, de um selecionador, não é julgar as histórias e nem as decisões dos candidatos, mas sim entender o porquê que as decisões foram tomadas, para eles entenderem se o modelo mental, como essa pessoa toma as decisões, como esse profissional tentou planejar e tentou desenhar a carreira dele, faz sentido para a posição que eles têm na empresa em que eles trabalham. Então, qual é a sua sugestão para a pessoa que se encontra nessa situação? A minha sugestão é a seguinte: se ele entender que os benefícios intangíveis fazem mais sentido para ele nesse momento, ele deve aceitar. Agora, pela minha experiência, com base em todas as histórias profissionais que eu já vi e tenho visto, eu não recomendo aceitar nenhum tipo de proposta salarial ganhando menos por nenhum tipo de promessa. Promessa é uma coisa, contrato é outra. Se por um acaso existir algum tipo de contrato, algum tipo de evidência que seja assinado por ambas as partes, dizendo que a partir de certo momento a pessoa ela vai ter um aumento salarial e ela vai ser promovida de cargo, os riscos são menores, mas mesmo assim sempre vai existir um risco de, por exemplo, a pessoa ser demitida e ela deixar um trabalho e um cargo onde ela já conhecia, já estava acostumada, estava eventualmente numa zona segura, para ela correr um risco desnecessário. Isso vale também para quem está desempregado e quer aceitar uma proposta ganhando menos do que do último salário? Essa é uma excelente pergunta e é uma situação muito comum, principalmente nos dias de hoje. Se a pessoa está desempregada, não tem mais nenhum tipo de reserva financeira e ela precisa pagar conta, emprego é emprego e os boletos vão ser pagos. E aí, é claro, ela precisa entender o quanto essa redução salarial vai impactar no futuro trabalho dela. Vamos supor que você ganhava R$100 por mês e te fizeram uma oferta para você ganhar 70,
é abaixo daquilo que você tinha, mas eventualmente não é demais. Você vai conseguir arcar com as suas responsabilidades financeiras. Agora, se você ganhava 100 e você recebeu uma oferta para ganhar 40, eventualmente você só vai aceitar se for o último caso. Por quê? Porque vai ter um downgrade, uma redução salarial muito drástica e basicamente você vai dar muitos passos para trás que talvez, dependendo da área em que você atua, você nunca mais vai conseguir se recuperar. Esse foi o vídeo dessa semana. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta as nossas outras redes sociais, estamos em todas elas, todos os tocadores de podcasts. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, faça como o Watson e manda lá para mim, que eu vou ficar muito feliz de fazer um vídeo especialmente para você com a sua dúvida, porque como eu sempre digo, a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas que ou estão buscando emprego ou estão tentando subir na carreira. Muito obrigado e até semana que vem.